Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui iniciando a nossa manhã de terça-feira juntos neste nosso momento do Evangelho Diário. Minutos esses que nós dedicamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo nosso coração para Jesus. Que o nosso mestre amigo, Jesus, ele possa estar aqui conosco neste momento, nos amparando, conduzindo até o nosso coração uma paz, uma serenidade e nos trazendo muito ânimo e muita força para mais um dia que se inicia. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir aqui sobre um tema que eu falo que é um tema delicado, mas ao mesmo tempo é um tema necessário para nós. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar e refletir sobre a porta da ilusão, porque é assim que eu particularmente chamo o suicídio, porta da ilusão. Porque quantos de nós, quando estava passando por uma dificuldade, por um problema, por algo muito problemático em nossa vida, e acreditou que passando por essa porta da ilusão, que é o suicídio, resolveria-se todos os problemas, que tudo sumiria como num passe de mágica e estaríamos felizes e tranquilos. É uma porta da ilusão, é uma das grandes ilusões que nós temos, achar que o suicídio tirará a nossa dor, resolverá o nosso problema, que o suicídio ele resolverá o problema financeiro, resolverá o problema amoroso, que o suicídio amenizará a nossa tristeza, amenizará a depressão, que o suicídio irá curar a gente da angústia que sentimos, da melancolia que cultivamos, ou até mesmo achar que o suicídio ele vai tirar todas as dores, sejam da alma, sejam fisicamente. Uma grande ilusão, meus irmãos. Porque os irmãos espirituais que se entregaram ao infeliz suicídio narram para nós, lá da vida espiritual, a realidade deles. E a realidade que irmãos suicidas afirmam para nós é bem diferente do que a gente às vezes pensa. Quantos irmãos afirmam através das comunicações com o mundo espiritual, afirmam e confirmam pra gente que acharam que com o suicídio tudo estaria resolvido, por isso optaram por ele. Mas quando chegaram lá, após o suicídio, perceberam que a dor que tinham na terra nem se compara com a dor do suicídio, da escolha desse ato. Nem se compara com a perturbação que enfrentaram. Meus irmãos, o nosso querido Almerindo de Castro, ele traz para nós uma pontuação que eu acho essencial para a gente compreender. Ele nos diz que todos nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco o nosso tempo já prefixado da existência. Todos nós, ao reencarnarmos,
já temos ali o tempo da nossa existência marcado. E nenhum poder humano pode alterar esse tema. Com isso, quando se apela para o suicídio, corta-se violentamente esse curso da existência. Vejamos só, já temos o nosso tempo pré-fixado. O suicídio, ele corta, ele rompe esse tempo, de uma forma muito violenta, gerando perturbação, dor e sofrimento. E sofrimento não só para aqueles que optaram por essa infeliz escolha, mas sofrimento para aqueles que ficam. Os familiares, filhos, companheiros, esposas, sofrimento para quem fica, a dor de quem fica. E para nos explicar sobre essa questão do tempo já pré-fixado que todos temos e como é violento esse corte que o suicídio faz, Almerindo ele traz um exemplo, meus irmãos, assim, um exemplo simples, mas perfeito para a gente entender. Almerindo ele vai trazer para a gente, olha só, o seguinte simbolismo. Pode-se comparar a tal situação com a de um veículo que tem já o seu prévio destino. Um veículo que ele já tem o destino que ele tem que cumprir. E de repente, no meio deste destino, ele é precipitado, jogado em uma ribanceira. Imaginemos essa cena. O que vai acontecer? O carro ficará totalmente destruído. Ali vai estar uma conturbação, uma perturbação, porque não se esperava por isso. Não é mesmo? Poderá pegar esse carro e colocar ele de novo na rodovia imediatamente para continuar o curso? É improvável que ele consiga, até que tudo seja organizado nele. Então esse carro, ele só vai poder voltar para aquela rota que ele estava cumprindo depois de tudo estar reorganizado e alinhado dentro dele. E isso demanda muito tempo. Pensemos nesse exemplo com a vida. Nós temos o nosso destino, nós temos o destino aqui que eu digo a questão do delineamento reencarnatório. Nós temos o nosso tempo pré-fixado. E se de repente cortamos violentamente, tal como o carro que se precipita na ribanceira, cortamos violentamente o curso, a rota que temos que seguir, ficaremos extremamente perturbados. Não poderemos retornar para a rota como se nada tivesse acontecido. Não. O nosso espírito, ele fica danificado aqui. Vou usar esse termo danificado no sentido de perturbação, de dor. Porque foi muito violento esse corte que aconteceu. O corte da rota que se devia seguir, que já estava pré-fixada. Então a gente não simplesmente, ao optar pelo suicídio, simplesmente desprende-se do corpo e continua seguindo a vida como se nada tivesse acontecido lá no estado da erraticidade, na vida espiritual. Não. Pelo contrário. Muitos irmãos, é nos relatado, ficam ainda ligados ao corpo, mesmo eles em espírito, ficam ligados ao corpo até o momento da misericórdia divina em que o tempo nosso se dê. Temos que cumprir o nosso tempo. Cortamos o fio antes. Esse é o modo de dizer. E agora temos que ficar ligados. Então é muito relatado pra gente. Irmãos suicidas relatam pra nós que sentem as dores da decomposição do corpo, meus irmãos. Alguns sentem nitidamente o corpo ir se decompondo e isso é angustiante para eles. Outros irmãos narram que ficam vendo a cena repetidamente,
segundo a segundo, do momento do suicídio, do ato do suicídio. Ficam revivendo essa cena como um looping. E isso causa uma perturbação porque sentem a todo momento a dor daquele instante. Outros irmãos nos relatam que se encontram em profunda escuridão, num lugar como se fosse um pântano, em que há outros espíritos rindo, debochando por não terem coragem de seguir com os problemas da vida terrena e apelaram para o suicídio, debocham, riem, torturam aqueles que optaram pelo suicídio. Alguns, meus irmãos, também nos esclarecem a dor angustiante que sentem após o suicídio, mas é uma dor de ver quem ficou em profundo sofrimento. Mães, pais, filhos, esposa, amigos, companheiro, irmãos que ficaram e sofrem profundamente com a partida através do suicídio daquele que tanto amava. Então esse espírito que suicidou-se fica ali, sentindo e vendo a angústia dos familiares e dos amigos, e isso dói profundamente no coração dele. Temos relatos disso. É perturbação atrás de perturbação, sofrimento atrás de sofrimento, dor interminável, porque se perde a questão do tempo, a noção do tempo. Então o irmão suicida, ele acha que ele vai ficar naquele sofrimento eternamente, porque não sabe quando será o tempo dele, ali que ele vai ter que cumprir, porque não sabe, ele não consegue enxergar muitas coisas além daquele momento que ele está vivenciando de dor profunda. Com isso, meus irmãos, nos questionemos. Será que essa porta do suicídio, ela realmente resolve os nossos problemas? Será, meus irmãos, que o suicídio, ele tira a dor, ele vai resolver o problema financeiro, o problema amoroso, ele vai tirar o medo, tristeza de nós? Não. Pelo contrário, tudo é mais e mais intensificado quando se opta pela porta do suicídio. O nosso querido Almerindo de Castro, o qual estamos aqui citando tanto ele nesse dia, Almerindo diz: o verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. Se achamos que estamos sofrendo pelos problemas que passamos, Almerindo diz: o verdadeiro sofrimento, ele começa quando se opta pelo suicídio. Aí veremos o que é sofrimento, o que é dor, o que é perturbação. Porque enquanto estamos aqui na Terra, que seja se a gente estiver passando por um problema financeiro, se estivermos passando por um problema de um vício, se a gente estiver passando por um problema familiar, ou se a gente optou por uma escolha que não foi tão boa e veio aquela culpa de consciência. Então, assim, diversos são os motivos. Se a gente estiver numa tristeza profunda, ou passando por uma dor na alma, ou uma dor física, todos esses problemas e dificuldades, enquanto estamos aqui na Terra, por mais que eles pareçam ser problemas tão grandes, temos opções de solucioná-lo. Temos alguém que a gente pode pedir ajuda, alguém que pode nos conduzir um melhor caminho. Temos opções materiais de como recorrer para ter ajuda desse problema. Que seja buscar uma ajuda psicológica, que seja buscar uma ajuda de um médico, um conselho, uma casa espírita ou uma religião a qual nos sentirmos mais confortáveis. Temos opções aqui e temos pessoas para nos ajudar. Temos que pedir ajuda. A questão é, após o suicídio, encontramos-nos sozinhos.
com o sofrimento sozinhos. E o que é nos relatado, meus irmãos, nas obras espíritas que abordam sobre o suicídio, é que os irmãos não conseguem orar. Porque a perturbação é tão grande que nem a prece eles conseguem organizar o pensamento para realizar, para pedir ajuda. Olha só. Então, o que ocorre? Quando nós destinamos uma prece para esses irmãos que optaram pela porta do suicídio, eles recebem essa prece. Eles recebem a nossa oração como um facho de luz que por alguns segundos aliviará a dor que eles estão sentindo. Então, no meio da escuridão que se encontram, chega aquela luz da prece que a gente aqui destina a eles. E isso traz um certo alívio em meio a tanta perturbação que eles estão sentindo. E só para esclarecer, quando nós afirmamos que estamos sozinhos, não é sozinhos no sentido de abandonados por Deus e Jesus, porque assim jamais somos abandonados por Deus e por Jesus. Os sozinhos aqui é no sentido de na Terra a gente consegue pedir ajuda, mesmo a gente estando passando por muita dificuldade, conseguimos correr atrás, pedir a alguém um amparo, buscar uma solução material. Conseguimos. Agora, quando se opta por suicídio, o sozinho aqui que nós dizemos é no sentido de estarmos sozinhos em meio a um lugar, muitas vezes em um vale, em um local com outros suicidas, e são irmãos que estão em perturbação tanto quanto nós. Então não tem como a gente ir lá pedir ajuda, porque a gente vai estar, quando se opta pelo suicídio, revivendo aquela perturbação, vendo o sofrimento, vivendo a dor. Não se tem ali estabilidade emocional para rogar amparo. Por isso é nos relatada a dificuldade que os suicidas têm de orar. Mas, meus irmãos, há equipes espirituais com espíritos, meus irmãos, de uma categoria de benevolência altíssima, que trabalham justamente em ajuda aos irmãos suicidas, não deixando eles sozinhos, por mais que eles não percebam, tem alguém cuidando deles, tem alguém ali auxiliando. Infelizmente, a dor tem que se passar, em muitos casos. Mas tem irmãos ali que estão preparados para socorrer, para ajudar. Tem irmãos espirituais, que eu estou dizendo, que trabalham apenas em missão a espíritos suicidas, em missão de amparo. Então, sozinhos não estão, mas é sozinhos no sentido de não ter organização mental e psicológica para conseguir pedir ajuda, porque a perturbação é muito grande. Meus irmãos, acho que a mensagem que fica para o nosso coração hoje é fixarmos muito bem que o suicídio é uma porta de ilusão. O suicídio não resolve o problema. Cortar o fio da vida não resolverá a dor, mas trará para todos nós muito mais dor, muito mais sofrimento. Se o que a gente passa está difícil, se é um problema inesperado, lembremos sempre que Deus, se Ele envia uma prova para a gente, é porque tem a solução. Porque não existe problema na Terra que não exista solução. A solução tem. E isso acalma o nosso coração. Ao mesmo tempo, a doutrina espírita nos consola, firmando para todos nós a eternidade da vida. O sofrimento de hoje é o aprendizado de amanhã. Paciência, meus irmãos. Paciência é paz em Jesus em nosso coração. Não desanimemos, não nos entreguemos à dor, mas tenhamos força para lutar, força para encarar aquilo que nos chega, seja o remorso, seja a dificuldade financeira, amorosa, familiar, seja a culpa, seja os vícios,
o que quer que nos chegue, o que quer que a gente enfrente, tenhamos coragem para vencer tudo isso, nos fortalecer e não para acumular mais dor optando pelo suicídio. Bom, meus irmãos, eu gostaria de convidar a todos nós para amanhã nós darmos sequência nesse tema. Porque tudo que a gente abordou aqui sobre o suicídio se encontra na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou até citar ela aqui pra gente, a passagem do capítulo 5, item 15. Mas também, meus irmãos, são esclarecimentos do querido Almerindo, aquele que a gente citou muito aqui hoje, aliás, desta obra, Martírio dos Suicidas. A minha obra ela já é um pouco mais antiguinha, digamos assim, mas obra preciosa, preciosa para nos esclarecer o que acontece após o suicídio. Uma obra que nos traz força, Martírio dos Suicidas. Então, de Almerindo Martins de Castro, esta obra. Então, meus irmãos, tudo que a gente compartilhou aqui é do nosso querido Almerindo e do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente gostaria de convidar a todos para amanhã darmos sequência neste tema, com o propósito de amanhã nós trazermos alguns casos que Almerindo narra nessa obra. E eu destaco aqui, primeiro, casos de irmãos que na vida física ficam ameaçando a todo momento suicidar-se. A qualquer probleminha, a qualquer dificuldade, a qualquer coisinha, diz que vai se matar, diz que vai suicidar. Então a gente vai trazer um caso bem parecido com isso para ver o que acontece nesses casos, porque sim, acontece algo aí, a gente precisa se alertar a isso, pra gente jamais, meus irmãos, nem da boca para fora, como se diz, nem de forma impulsiva dizer isso. Porque tem uma consequência isso e a gente vai descobrir amanhã. E também trazer para nós aqui uma carta, um pedaço de uma carta que Almerindo traz de um irmão que conta um pouquinho do lado de lá o que aconteceu. Mas é uma carta consoladora, esperançosa, para também nos esclarecer. Então, convidar todos para a gente amanhã estarmos aqui em busca de mais esse esclarecimento e fortalecimento para o nosso espírito. Meus irmãos, hoje a gente deseja muita força para todos nós, muita fé, que a gente possa ter humildade de pedir ajuda, pedir amparo perante as dificuldades e não esperar chegar o momento do pensamento suicida em nós. Então eu vou convidar todos para amanhã a gente dar sequência, lembrando que essa nossa mensagem é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.